Olá, Sagitário, tudo bem? Eu espero que sim. Nós vamos falar sobre o mês de outubro aí. Eu estava há pouco começando a gravar já seu vídeo para o mês de outubro e o vídeo, acho que é a terceira vez que eu tento gravar o vídeo e o vídeo não vai. Acontece alguma coisa, como se eu percebesse que dentro do que eu já peguei de energia aqui, como se existisse uma energia que vem na sua direção como obstáculos para você concluir o que você já começou alguns meses atrás. Bom, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é Kelly, quem fala com vocês. Sou sacerdotisa, reikiana, taróloga holística, tá? Trabalho com mapas astrais, numerologia, trabalho com alguns rituais espirituais, como limpeza energética, quebra de demanda, divórcio energético, tá? Tenho tudo isso na descrição do vídeo aí, os serviços que eu disponibilizo, tá? Aqui hoje falaremos com o coletivo de Sagitário, o oposto complementar de Sagitário é Gêmeos, tá? Mas também pode ressoar com quem tem Sol, Lua, Vênus e Júpiter na casa de Sagitário. Se você não é Sagitário, saiba que essa mensagem, essa leitura, ela pode falar diretamente com você. Se o título te chamar a atenção, algo no vídeo te chamar a atenção e você se encontra aqui, saiba que essa leitura tem algo para trazer para você, tá? O oposto complementar de Sagitário, como eu disse, é Gêmeos. É importante que você ouça as leituras dos signos que fazem importância no seu mapa astral, porque elas têm complementos, elas têm mensagens ali junto para você, tá? Como eu disse na descrição do vídeo aí, eu já tentei trazer o vídeo aqui em algumas vezes aqui, eu presenciei aqui um certo de impedimento, alguma energia tentando adentrar o seu campo para trazer um tipo de dificuldade para você. Então eu te aconselho aí, se você, independente da sua fé, que você faça algo para proteger a tua energia, para fechar o teu campo energético, porque você está entrando num período de renovação. Você está entrando no Sagitário num período do novo. As energias que eu tenho percebido de 3 meses para cá é a espiritualidade alinhando os seus caminhos, alinhando o seu destino, tá? Fazendo uma limpeza, a espiritualidade te colocando numa situação para que você venha acertar o que precisa ser acertado, alinhado o que precisa ser alinhado, resolvido o que precisa ser resolvido, para que você consiga adentrar nesse novo, tá? Eu sinto que alguns sagitarianos isso é intuitivamente, tá? Eu já vou falando para você, porque eu trabalho com leituras canalizadas e intuitivas, então eu sinto e ouço aqui a espiritualidade falando, então eu vou entregar o que a espiritualidade me trouxer para entregar para você. A espiritualidade te alinhando, existe aqui uma força, um guia, um mentor que te auxilia a alinhar, a limpar, a resolver coisas que estavam pendentes, tá? Para que você inicie um ciclo novo na sua vida, sem coisas do passado te atrapalhando, tá? Tem uma energia de resolução de coisas do passado. Você já vem de 3 meses para cá, tá bom? Alinhando essas coisas. Bom, esse é o tarô egípcio, tá? Eu cortei, mas vou cortar ele novamente.
espiritualidade, o que temos para o coletivo de Sagitário, mês de outubro. Tá? Logo, logo, daqui a pouco você tá entrando, né, no seu inferno astral aí, né, o que antecede, o mês que antecede, outubro é o mês que antecede os signos de Sagitário, no sentido de a oferenda, no sentido de começo, né, início de outros ciclos, a avareza, tá? Aqui, Sagitário, como eu disse para você que eu peguei uma energia, tá? Uma energia tentando atrapalhar o seu campo, tá? Tentando atrapalhar aí a sua comunicação até com a espiritualidade. No sentido de você finalizar as coisas que você precisa nas coisas que você precisa alinhar, tá bom? Aqui, a espiritualidade, eu já vou entrando na leitura, falando para vocês aqui que houve trabalhos feitos, tá? Para bloquear aqui o seu caminho, tá? A carta e para te trazer desorientação. Aqui, tá? O teu caminho financeiro, tá? Existe demandas, que a gente chama de demandas, tá? Trabalhos espirituais feitos para atrapalhar aí o teu campo financeiro, tá? Tem energias nesse sentido aqui, tá? Para te desestabilizar. A espiritualidade está falando para mim aqui que foram feitos trabalhos para te desestabilizar financeiramente, tá? Para te trazer desequilíbrio aqui, tá? E a espiritualidade está falando para mim aqui que foram feitos vários trabalhos, tá? Não foi feito um único trabalho, não. Foi feitos vários trabalhos, tá? Vários trabalhos. Aqui. Não é para todos do coletivo de Sagitário, tá? Não é para todos, mas aqui tinha um objetivo aqui, tá? De atrapalhar as coisas que estão vindo para você, tá? Vem no sentido de atrapalhar aí o que a espiritualidade tem para com você. Alguém aqui estava mexendo, fazendo algumas coisas para atingir até a sua energia, tá? Para te tirar o ânimo, tá? Alguém aqui tentou te deixar numa energia de peso, de sobrepeso, no sentido de fazer com que você desanimasse
com que você parasse, né? Paralisasse aqui alguns projetos seus, tá? Existe essa energia. Alguém tentou te deixar desorientado, até mentalmente tentou entrar, tá? A espiritualidade tá falando aqui também, pedindo para você aqui trabalhar com a tua espiritualidade. Então aqui, se você trabalha com guardiões na linha de Exu, Pombagira, Caboclo, mas eu sinto aqui muito energias de Exu e de Pombagira, tá? No sentido de proteção. A espiritualidade está falando aqui para que você venha fazer algum trabalho também no sentido de oferenda para trazer proteção para você, tá? E também na devolução dessas demandas, tá? Que aqui tem uma energia de devolução dessas demandas, tá? A espiritualidade está falando para você se proteger, fazer algum ritual de proteção, tá? Ofertar aí a egrégora que te acompanha, tá? Seja oração, para quem é que traz uma espiritualidade, que trabalha guias espirituais, aí existe uma necessidade de proteção, porque tem alguém aqui cobiçando o que é seu, tá? Tem alguém aqui querendo deixar você numa energia de miséria, tá? Tem alguém aqui tentando deixar você numa energia de... A palavra correta, uma energia de dissabor, tá? Sabe quando parece que tudo não vai ser, não parece que não flui? Tem uma energia aqui, tá? Mas a espiritualidade também está falando aqui que tem aqui uma demanda sendo finalizada, tá? A esperança, a conjectura, o renascimento, a consumação, o regresso, a temperança, que é sua energia, a transmutação. Então aqui, Sagitário, a espiritualidade está falando aqui que está renovando a tua energia. Para alguns aqui, a espiritualidade está me confirmando que alguns de vocês já fizeram algum trabalho de proteção, tá? Alguns de vocês já sentiram essa energia rondando vocês e vocês já fizeram algum trabalho de proteção. Alguns de vocês aqui já fizeram também trabalho na dissolução de demandas e no envio, né? Na devolução dessas demandas, a espiritualidade está me dizendo aqui. Por isso, tá? Que eu vejo essa energia sua de transmutação aqui, de renascimento aqui, tá? A espiritualidade falando para mim assim que você retorna depois de um período bem complicado, você retorna com mais força, mais ânimo, mais confiante, tá? Você adquiriu conhecimento nesse período e agora... E esse conhecimento da espiritualidade está me dizendo que você foi buscar com ele, com ela, né? Você buscou na espiritualidade esse conhecimento. Existe aqui
aqui a espiritualidade falando para mim aqui que alguns de vocês têm conhecimentos espirituais, sabem manipular algumas magias. Alguns de vocês manipularam, outros vão precisar manipular algumas energias aqui, tá? Por conta desses trabalhos aqui, para vocês interromperem por definitivo esses ataques espirituais aqui, porque aqui existe ataques espirituais na sua energia, tá? Para o Celta, Sagitário, vamos ver o que mais que a espiritualidade ela fale com você. 2 de copas. Aqui tem ataques espirituais no financeiro, no afetivo, tá? E no familiar. Para cada um aqui vai ressoar num campo, mas tem aqui alguns sagitarianos que sofreram ataques nos 3 campos. A pessoa não conseguiu derrubar um sagitário no afetivo, tentou no financeiro, não conseguiu no financeiro, tacou no familiar. Mas a espiritualidade está falando para mim aqui que se alguns precisam fazer esses trabalhos de proteção, de oferenda, de devolução de demanda, alguns já fizeram, tá? Esse trabalho, e a espiritualidade está confirmando. Alguns de vocês estão sofrendo demandas enviadas através de oferendas aqui, tá? Pessoas trabalhando com energias aí negativas, aí tentando atrapalhar aí o seu campo, atrapalhar a sua vida. Bom, vamos ver o que mais que o tarô tem para nós, para o Celta. Temos 3 energias, eu vou no oculto um ás de copas. Então aqui existe o ás é um novo, tá? Existe um novo aqui. 2 de espadas, olha, mais um ás de pentáculos e um 6 de copas. No fundo do deck, um ás de copas. O naipe de espadas, ele fala muito do nosso campo da matéria, tá? Fala muito do nosso campo da matéria, tá? Aqui, você passando por alguns conflitos, por alguns impasses, tá? Por conta dessas energias aí lançadas no seu campo de energia, tá? Alguns de vocês tendo bloqueios, medo do agir aí, tá? Energias que foram lançadas a vocês no sentido de bloquear vocês a caminhar, tá? Como eu disse no começo da leitura, tem uma energia que eu peguei aqui antes, foram 3 tentativas de gravar vídeos até concluir. Até conseguir gravar esse vídeo aqui. 3 energias de tentativas de impedimento aqui de você alcançar esse novo aqui, tá? De você tentando fazer. Existe magia, existe bruxaria aqui, tá? Pessoas que fizeram oferendas, fizeram trabalhos espirituais tentando
tentando fazer você desistir aqui de algo, tá? Mas a espiritualidade tentaram mexer no seu financeiro, tá? Tentaram mexer no seu financeiro, tá? Só que aqui a espiritualidade está falando que um novo começo, tá? Uma nova oportunidade material para você aqui. Então, a espiritualidade te auxiliando, tá? Num novo emprego, num projeto, tá? Aqui tem uma oportunidade muito grande, tem uma prosperidade muito grande. Tem um sonho aqui, algum de vocês estão sonhando com um projeto, tá? Tem pessoas aqui sonhando com um projeto na parte financeira, tá? A espiritualidade, ela só tá pedindo de você mais determinação. Então, assim, espiritualidade pedindo para que você se proteja, tá? Proteja o seu mental, feche os campos. Aqui tem uma necessidade de você não contar dos seus projetos para ninguém, porque existe aqui uma energia de sorte e de abundância que estão a seu favor. Por mais que tentaram te impedir aqui, te bloquear, tirarem o seu acesso às informações até do plano espiritual, tirar o seu acesso dessas energias espirituais de ajuda, não conseguiram, tá? Aqui tem um novo empreendimento, tem um projeto seu que a espiritualidade ela está abençoando e protegendo. Por isso que a espiritualidade pediu para que você fizesse. Alguns de vocês já fizeram, tá? A espiritualidade tá falando para mim aqui que alguns de vocês já fizeram, tá? Outros, a espiritualidade está falando para mim que você precisa fazer. Limpe a sua energia, bloqueie. Tá na hora de você bloquear essa energia que vem de encontro com você. Porque essa energia que vem de encontro com você, ela tá querendo não permitir que você entre num novo estágio da sua vida. Mas a espiritualidade com 2 ás de copas aqui, a espiritualidade, ela está dizendo para mim que por mais que a pessoa tente, a pessoa não vai conseguir, tá? O 6 de copas aqui, a espiritualidade está falando muito num equilíbrio aqui, tá? Aqui existe uma justiça aqui, tá? Existe uma justiça aqui. É você, a espiritualidade devolvendo a você aquilo que é seu, tá? Devolvendo a você aquilo que é seu.
aqui a confiança que você depositou na espiritualidade, ela te retorna de forma generosa e justa, aqui te entregando apoio, tá? Ela vem como apoio para você. A espiritualidade devolvendo algo que é seu. Essa oferenda, faça ela de forma generosa, tá? Aqui eu vejo algumas oferendas sendo feitas, tá? Aqui há necessidade de você fazer uma oferenda em agradecimento, uma oferenda para devolução de demanda, tá? E uma oferenda de proteção aqui, tá? Se proteja, se blinde. O hierofante caiu aqui, a espiritualidade, o Papa, né? O sacerdote, tá? Ás de espadas e o mago. Ás de espadas e o mago. Aquilo que eu disse para vocês, tá? Existe a espiritualidade só confirmando para mim essa energia de magia, tá? E olha quantos ais aqui, gente. Só faltou o ás de paus aqui se apresentar na mesa. Então, assim, existe aqui um começo para você em todas as áreas. Olha só. Ou um recomeço, né? Em todas as áreas. Emocional, material. Aqui a espiritualidade te falando, tá? Que existe um poder em você, junto com a carta do mago. É um poder de manifestação, tá? Através do seu conhecimento. A espiritualidade está falando para mim que existe alguns sagitarianos que precisam despertar, tá? Ou você já tem esses conhecimentos espirituais para reverter essa situação, tá? Reverter essa situação. Aqui existe conhecimento espiritual, existe intuição, eu digo, existe uma espiritualidade que fala com você, então eu estou falando com sagitarianos que têm comunicação com a sua espiritualidade, com a sua mentoria, com seus guardiões, tá? Existe aqui sagitarianos que têm comunicação com a espiritualidade, tá? E a espiritualidade falando para mim aqui que você tem todas as ferramentas, que você tem capacidade, porque aqui foi lançada uma energia sobre você, querendo que você acreditasse que você não era capaz, que você não merecia ter essa prosperidade, que você não merecia esse relacionamento, que você não merecia as conexões que você tem. Tem gente aqui que quis que você acreditasse, manipulando o seu mental através de magia, que você não acreditasse que você tem essa comunicação. Existe aqui uma energia bem grande de inveja no sentido de pessoas que não aceitam que você tem essa comunicação com o espiritual.
Aqui existe um potencial ilimitado, existe talentos. Aqui a espiritualidade falando para mim que está devolvendo. Alguém tentou roubar o que é seu, a espiritualidade falando que vai devolver para você. Não só no seu campo afetivo, no seu campo financeiro, como também no seu campo espiritual. Existem talentos aqui, conhecimentos espirituais, dons espirituais, conhecimentos espirituais que são capazes de transformar a sua realidade, o seu momento. Existem ferramentas, conhecimentos espirituais, habilidades espirituais e está disponível para você esses recursos. São recursos ilimitados. Para você transformar, mudar essa situação. Você tem compreensão, você tem compreensão das leis que regem o universo, por isso do dar e receber. Então, assim, sagitariana, a lei do retorno, ela existe. Mas existe aqui uma situação de você devolver uma energia que não é sua para quem é de direito. Existe a necessidade de você devolver uma demanda que foi enviado para atrapalhar os seus caminhos. A lei do retorno existe. Muitas das vezes a lei do retorno ela precisa ser executada. Existe uma justiça aqui que precisa ser feita. Alguém precisa aqui compreender que você não é qualquer um, tá? A espiritualidade precisa que você se movimente, que você se manifeste, tá? Porque o mago também traz a mesma energia do Ás, que é uma energia de começo, tá? Porque o mago é o número 1 de alguns tarôs, ele é o início, tá? É um potencial ilimitado na realização das coisas. Então, assim, existe um potencial para ser entregue para você aqui, para ser despertado em você aqui. Existe um poder de realização aqui, mas que está sendo impedido por energias aqui. Então, aqui, alguém fez trabalhos para bloquear esses acessos, para que você desanime, para que você não acredite, para que você ache que você não merece. Imperador no fundo do deck. Aqui eu tô falando com sagitarianos que são líderes na sua família. Aqui, sagitarianos e sagitarianas, a espiritualidade está falando para mim que eu tenho um imperador no fundo do deck. Tá na hora de pôr limites. Tá na hora de você mostrar a sua força. Tá na hora de você devolver. O que foi te enviado. Tá na hora de colocar limites aqui em alguém. Você pode estar lidando, sagitariano, também com alguém do signo de Áries aqui, tá?
alguém, porque o imperador aqui no oculto estava para mim invertida, tá? Você pode estar lidando com alguém, essa energia pode vir de alguém. Essa manipulação, esses trabalhos espirituais aqui, pode estar vindo de alguém que também tem um elemento fogo como você. Mas aqui a espiritualidade também está falando para você usar essa autoridade que a carta do imperador ela te traz. O mago é alguém de autoridade, tá? O mago é alguém de autoridade espiritual. Tá na hora de pôr limites, tá? Essas demandas sim podem vir sim de alguém que tenha energia de fogo como você. Pode ser alguém que tem uma energia ariana ou do signo de Áries, tá? O que mais, tarô? Tá na hora de devolver, tá na hora de pôr limites. Alguém aqui precisa conhecer a tua força, porque tem alguém aqui, de certa forma aqui, como é que eu vou dizer pra você assim? Tem alguém aqui que você acha que não pode chegar tanto, mas chega, sim, tá? E também tem alguém que acha que você não é capaz. A estrela. Ouça tua intuição, Sagitário. Ouça a tua intuição. A estrela fala sobre intuição. Ouça a tua intuição, Sagitário. Tá? A carta da estrela fala sobre inspiração. Intuição, a espiritualidade te trazendo essa inspiração para você se movimentar. Porque aqui, ó, é a espiritualidade falando para você que depois de um período de dificuldade, porque alguns sagitarianos já estão passando por esse. Por isso que eu falei para vocês, alguns do coletivo de sagitariano já fizeram essas oferendas, já mandaram de volta essa energia, mas tem alguns que precisam mandar de volta, mas tem alguns que já fizeram isso. Já mandaram de volta, já agradeceram e já pediram proteção, já fizeram um trabalho de proteção. Porque aqui a espiritualidade fala que depois de um período, para mim aqui de dificuldade, que vocês entraram, a espiritualidade tá guiando vocês numa renovação, tanto espiritual quanto numa renovação na sua vida no modo geral. Porque a espiritualidade está renovando a tua energia, tá bom? Ela está abrindo novas oportunidades. Porque a espiritualidade alinhando você à sua essência. Você é mago, Sagitário, e você precisa se comportar como mago. Em algumas situações, você vai precisar lidar de forma espiritual, porque na maioria das situações aqui que a espiritualidade está me mostrando, existe vários ataques espirituais na sua energia e aí você vai precisar trabalhar de forma espiritual. Em situações carnais, você vai precisar trabalhar de forma carnal. Mas aqui,
nas duas situações, você é mago. Você tem as ferramentas espirituais, como também é disponibilizado para você as ferramentas aqui no material para você trabalhar nesse sentido de colocar limites. Aqui tem uma situação de colocar limites aqui, tá? De colocar limites aqui. Alguém tava te colocando, tá? A espiritualidade te dando mais clareza, mas alguém tava tentando impedir essa clareza. Alguém tava tentando te deixar desanimado, sem fé. Mas a espiritualidade, ela vem como renovo, tá? Aqui a espiritualidade está falando para mim assim que uma energia estava tentando te atrapalhar no sentido de você não acreditar no amor, de você não acreditar na sua melhora financeira. Olha, eu vou falar uma coisa aqui para vocês que intuitivamente a espiritualidade está me falando. Deixa eu falar aqui para vocês. A espiritualidade está me pedindo para dizer para vocês o seguinte: que quando vocês sofrem uma demanda, não vai ser de uma hora para outra que as coisas na vida de vocês vão retornar. Tem coisas que talvez nem retorne, mas aqui tem uma questão de ser devolvido para você o que é seu. Tem gente que tentou se apossar de coisas suas, materiais, emocionais, afetivas, espirituais, tá? Espiritualidade falando aqui que teve gente tentando bloquear seus talentos espirituais. A Imperatriz aqui se mostrou para mim aqui. A espiritualidade te devolvendo o teu poder de abundância de criação, tá? O que mais, tarô? Então aqui é a espiritualidade devolvendo para você o que é seu. 4 de copas. 4 de copas. A espiritualidade aqui tá me dizendo aqui, eles estão me falando para você, Sagitário, para você se colocar de maneira de aqui alguém tentou te colocar numa energia de falta de motivação, tá? De falta de inspiração, tá? A energia que vem para você é essa, estão tentando fazer isso com você, mas a espiritualidade ela tá confirmando para mim que ela não vai deixar, tá? Aqui a espiritualidade tá pedindo para você mudar a tua mentalidade, observar o que tá ao teu redor e refletir, tá? Sobre o que tá funcionando. Aqui tentaram te colocar numa energia de estagnação em todos os sentidos, tá? Então, se você não fez esses trabalhos ainda espirituais, a espiritualidade tá pedindo para que você faça, porque essa energia ela veio no sentido de te derrubar. 9 de pentáculos. Mais uma energia.
gentileza. Por isso que eu tô sentindo essa energia tão forte de bloqueios. Toda vez cai 5 de copas. Tem portais abertos no seu emocional aqui. A espiritualidade me falando aqui, mais uma energia, por gentileza. Falando aqui pra mim aqui que você tá tão sensível que foram abertos, você tá numa energia de fechar portais. Rei de espadas. Aqui tem uma energia feminina, tá? É uma energia feminina essa pessoa que trabalhando aqui com energias espirituais aqui pra te parar, é uma energia feminina, tá? Aqui a espiritualidade falando pra mim assim que muitos portais, você vem fechando alguns portais e também você vem abrindo também vários portais, por questão de você estar mais sensível. Então esses portais que você porque aqui, ó, existe uma energia muito forte trabalhando para você não alcançar o que você do que você deseja, do que é seu por merecimento, que é teu por direito, tá? Só que existe aqui a espiritualidade trabalhando a todo momento, tá? Para quebrar essas barreiras, desfazer esses trabalhos. Por isso que a espiritualidade tá falando que você precisa levantar a tua espada, Sagitário. Você precisa levantar a tua espada. Você precisa não permitir com que isso aconteça. Porque aqui tem alguém, é uma mulher, tá? Tem uma mulher muito incisiva, querendo que você perca, tá? Aqui tem alguém querendo que você entre numa energia de perca. Por isso que eu estou falando para você, você precisa levantar a tua espada. Então aqui é assim, ó, você precisa se defender, mas você precisa atacar. E o que eu quero dizer com isso? Aqui o que eles estão me dizendo é o seguinte: faça seus rituais de proteção, sim, tá? Faça os seus rituais de proteção, sim, mas também devolva para o outro o que é dele, tá? Devolva para o outro o que é dele. Porque se você ficar, aqui tá pedindo para você levantar a tua espada num sentido de autoridade espiritual, porque a espiritualidade me fala para mim aqui que você tem autoridade espiritual. Eu posso estar falando com pessoas que são muito, que estão inseridas no meio espiritual, que tem conexão com a espiritualidade e são pessoas que têm autoridade. Então eu posso estar falando com pessoas que que sejam, por exemplo, sacerdotes aqui, tá? Que venham de linhagens espirituais poderosas aqui. Então a espiritualidade está falando para mim aqui para que você use de autoridade e use da sua inteligência, do seu intelecto aqui, entendeu? Aqui a espiritualidade está falando para você usar a
sua habilidade estratégica aqui, tá? Aqui você é líder. Então, eu posso estar falando com alguém que seja um sacerdote, uma sacerdotisa. Aqui é alguém que é líder. Por isso que a todo momento aqui a espiritualidade falando para mim aqui, para que você use a tua autoridade, coloque limites, e o limite que você vai colocar é devolvendo o que é do outro. Em que sentido? Estão te enviando ataques espirituais, você vai devolver esses ataques espirituais. Ah, mas isso, Kelly, não é errado? Não, meu amor, não é errado. O errado é você ficar recebendo, levando pancada e aceitando essa pancada. Só levanta o escudo. Aqui tá pedindo para você levantar a espada. Você levanta o seu escudo, mas levanta a tua espada. Você vai ter que agir. O levantar a espada aqui é agir, não é só se proteger. O escudo você se protege, mas a espada pede para você agir. É devolver o ataque, tá? É devolver o ataque. É colocar limite. É mostrar do que você é feito. Tem uma energia muito forte aqui de Ogum aqui. Também tem uma energia muito forte ancestral aqui. De magos aqui, tá? Então, talvez você venha de uma ancestralidade de um povo que dominava bruxos e bruxas, tá? Magos aqui, de uma linhagem que dominava muito bem a magia. Porque aqui, como é que eu vou dizer aqui? Aqui o teu trabalho é espiritual. Aqui o teu fortalecimento, o bloqueio, a devolução, a blindagem aqui ela é espiritual. Porque essa pessoa está usando de magia espiritual para bloquear a tua vida. Ela está usando de magia espiritual para atrapalhar a tua vida financeira, trabalho, de saúde, tá? De relacionamento, tá? Ela tá tentando te derrubar. Então, aqui a espiritualidade tá falando pra você, não adianta nada você só levantar o escudo, você vai ter que levantar a espada, tá? Você vai precisar levantar a espada. Se você não levantar a espada aqui, está falando para você que você vai precisar colocar limite aqui. Você vai precisar mostrar a tua força e a tua autoridade aqui, porque tem alguém aqui. A palavra que vem na minha boca é desmerecendo. É alguém achando que você não é capaz. Porque aqui alguém porque você, na verdade, viu, Sagitário? Você tem um hábito de ser muito diplomata na sua vida, tá? Aqui a espiritualidade disse aqui para mim que você vai ter que usar de inteligência, de muita inteligência. Mas aqui alguém tá precisando conhecer a tua força, porque alguém aqui te desmerece, tá? Porque alguém aqui te acha muito bonzinho, muito boazinha. Alguém acha que você não é capaz de devolver o mal que estão te enviando, tá? E essa energia vem de uma figura feminina, tá? Eu vou finalizar aqui, antes que a espiritualidade confirmando para mim aqui, tarô das pombagiras, a âncora,
confirmando para mim o que eu estou dizendo aqui para vocês. Eu quero uma única energia aqui para mim, porque eu vejo a energia de duas mulheres aqui, tá na mesa. Duas mulheres. E caiu a carta da vela. Aqui a espiritualidade falando pra mim, aqui confirmando pra mim que é magia, tá? Se existir alguma dúvida pra você, ouvinte aqui, pra você que tá ouvindo essa leitura, a espiritualidade falando pra mim aqui que tem magia espiritual, tá? E aqui a espiritualidade está falando para você que você vai precisar levantar essa espada também de maneira espiritual, tá bom? Porque alguém estava lançando magias de dificuldades no seu caminho, de embaraços no seu caminho, tá? Bom, Sagitário, essa é a mensagem que a espiritualidade tem para você para o mês de outubro. Então, tem novos começos aqui, Sagitário. A espiritualidade precisa que você levante a sua espada, que você se proteja, que você se blinde, mas que você também devolva. Tem aqui o recebimento de algo, a espiritualidade devolvendo para você